aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui como nós estamos, hein, Rogério? Nós estamos vivendo, achando bom demais. Ah, glória a Deus. Estamos em mais um podcast da Mensagem Plena, né? Com mais uma convidada super especial. Dá as honras aí, Rogério, quem tá com a gente? Hoje está conosco uma jovem aí, ó, promissora, Alícia. E aí, Alícia, tudo bem? Tudo bem, Tudo certo? tudo certo. Muito sono? Pouco Um sono. pouco. Pra quem não sabe, a gente saiu da casa deles ontem, Não faço umas 2 da manhã. por aí. Só que eu falei, Alice, a gente não vai conversar, né? Porque senão não vai ter pergunta pro podcast. O George até dormiu, né? Deu um George tá cochiladinho. dormindo. Aquela cochiladinha de regra. De regra. Rogério, ele dorme com a mão no bolso. Tocando bateria. Ontem eu peguei ele tocando bateria. É isso aí. Mas, né, tirando cansaço, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. A gente sempre começa com essa pergunta, geralmente. Mas, assim, essa eu tenho certeza, né? Só que a gente teve surpresa com a Pode seu, né? surpreender, pode Mas surpreender. você nasceu por aqui mesmo, você é daqui. Você, né? Daqui, Guarulhos. Guarulhos. Guarulhos Oh. City. É nóis. Guarulhos. Quantos anos você tem? Que o Rogério falou que você é uma jovem, vamos ver se ele vai. 24. 24. Uma criança, né? Bebê. É, que eu tô quase nos 30. O Rogério tá quase nos 60. Então, imagina. Coitado do George. Coitado do Jorge. É uma Ancião. jovem. O Rogério Ancião de dias. Ancião de dias. É isso daí. E Alice, a gente queria falar, na verdade, aqui é pra falar bem sobre a sua vida. Né? E a gente vai começar lá na sua infância. Porque eu imagino que a sua infância, assim, foi bem tranquila, né? Tinha pouca gente, né, na sua casa, né? Quase ninguém. Quase ninguém. Graças a Deus. Como que era isso daí lá na infância, lá a convivência com Letícia, com Angélica, com Isaac, depois chegou. Como que foi pra você? Na infância, a gente tem diferenças de idade entre 3 e 2 anos. Então, tipo assim, a gente cresceu tudo junto, né? Tirando o Isaac, né? Viu Mas depois? veio depois, né? A gente cresceu tudo junto. E também, além da gente, tinha minha prima que morava com a gente também. Então, tinha a gente e ainda tinha minha prima. Então a gente cresceu tudo junto. E aí, geralmente, a gente ficava. Quem cuidava da gente era a Letícia, né? Que minha mãe e meu pai trabalhavam. E a minha avó também, porque a minha avó morava lá embaixo, né? Embaixo da nossa casa. Então, era assim. A minha prima era pra morar com a minha avó. Só que ela não morava na minha avó. Ela morava na nossa casa. E qual que é a sequência, assim, dos o mais velho, mais do Natal? Quem é o mais velho? O Alisson, a Letícia? Primeiro vem a Letícia, né? Com 27. 27. Aí eu, 24. O Alisson, 22. Vai fazer 22. E a Angélica, com 19. A gente. É que é Pra muito lembrar irmão. tudo, é isso que eu ia falar, pra lembrar todos. E aí o Isaac. E por último, com o Isaac. 5 anos. Arrasta Aí achava- tinha a minha prima, né, que morava com a gente, que tem a idade do Alisson. 2. Eu achava que o Alisson era mais velho. Todo mundo é mais velho do que eu. É. As pessoas acham que ele é mais velho. Mas a gente tem diferença de 2 anos. Então, um pouquinho, né? Mas que ele tem um. Eu acho que é por ser homem também. Também. Cara mais velho. Mas e aí, era muita briga? Nossa, a Letícia, né? A Letícia assistindo aí. Letícia, eu te amo. Mas ela era pior. Ela Sério? brigava muito. Nossa. É a mais velha, né? Não tem jeito. Não, e ela era pior. Por ser mais velha, ela era pior. Mais bagunceira, a mais irritada. Queria ser a mãe. Ah, O general, né? É. Da casa. imagina. Agora, tipo, o Alisson, a Angélica, bem tranquilos. A gente não era. Assim, tinha aquelas briguinhas, né, de criança, mas nunca foi, sabe? A gente sempre foi muito unido. Muito unido mesmo. Aí você notaram. A gente Você sempre foi. notaram. Eu e as meninas, eu sempre fui assim mais com a Angélica. A gente sempre foi muito unida. Aí a Letícia também, é que a Letícia sempre foi mais general. Aí a gente tinha um pouco de medo dela. Aí depois, quando a gente cresceu mais, né? Aí a gente se tornou mais amigas ainda. Sim. E assim, em casa, não tinha um monte de irmãos, né?
Mas essa questão de ficar mais velho e se tornar amigo, tipo, eu vejo com a Bia, entendeu? A mesma coisa. Então, assim, porque, só que a gente é 10 anos de diferença. Então, imagina o tanto que essa menina me irritou. E o quanto que eu não devo ter irritado também. Mas aí agora, né, que é bem mais velho, aí começa a ter uma ligação, né? Acho que você conversa mais, né? Deve ser. E também como a gente não tem tanta diferença de idade, assim, muito, a gente tá vivendo a mesma fase, as mesmas coisas, aí compartilha. Então isso é bem legal. Essa é a minha realidade também. Né? Minha infância, meus irmãos é tudo escadinha, né? Então, bem pouquinho de diferença. Né? Então, a treta maior era só na infância mesmo. Bem pequenininho. Minha irmã me batia, ela chorava, aí minha mãe vinha, ele me bateu, eu apanhava ainda. 2 vezes, imagina. Isso acontecia demais comigo. Mas o tempo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais próximo, mais também. parceiro. Se minha mãe batia na legal. Letícia, tinha que bater em mim também. Vixe. É pra eu não ficar, né, rindo da outra. Olha só. Olha, que dó. A psicologia da Edna é boa, hein? Mas vocês sempre moraram aqui? Sim. Aqui, desde quando você se lembra? Sim, a gente já morou aí e na Vitória da Conquista. Então, sempre foi por aqui. Sempre aqui pelo bairro. Aqui pelo bairro. Já trabalhou em vários lugares por aqui. Eu trabalhei por aqui em vários lugares, então sempre foi por aqui. Certo. E assim, né, da sua jornada cristã aí, né, como eu sei que o pessoal lá era, né, vocês eram de uma igreja que fechou, né, você era junto com o pessoal lá dessa igreja, como que era você nessa época? Então, pra quem não sabe, eu não nasci em berço evangélico, a gente não, né, desde criança não frequentava a igreja. Eu ia na católica, fiz o crisma, fiz as coisas lá da igreja católica, tudo, e eu gostava bastante. Eu era uma pessoa bem participativa, assim, na igreja católica. Eu gostava, eu ia pras coisas, eu fazia as aulas, eu gostava muito. Tanto que quando a gente entrou na igreja evangélica, a minha mãe achou que, tipo assim, nossa, a Alicia vai ser a que mais vai se identificar, que mais vai se esforçar. E na verdade não foi isso, né? E aí, quando eu tinha uns 12 anos, o meu tio chamou a gente pra ir pra igreja, que era lá no São João, lá no Seródio. E a gente foi, né? Fui assim, né? Foi eu, a minha mãe. Eu não lembro se a Letícia foi, eu acho que a Letícia foi. Meu pai não foi da primeira vez, só foi eu, a minha mãe, eu acho que a Letícia foi só nós 3 que foi. E aí eu cheguei lá, pra mim era bem diferente, né? Só que assim, eu gostei, né? Mas nada demais. Tinha 12 anos também, né? Não pensava, nossa. E tinha toda a experiência da católica. Exatamente, tinha a experiência da católica, porque, como eu disse, eu frequentava e participava das coisas da igreja católica. E aí a gente começou a ir, né? Mas, tipo assim, esporadicamente. Não ia direto, ia só por ir mesmo. Só que a minha mãe, ela já, né, começou a gostar mais, aí a gente sempre ia. Meu pai não ia no começo, só ia nós. E a Letícia, ela começou a cantar lá na igreja. Ela gostava bastante. Ela começou a cantar, tudo. Aí tinha um grupo de jovens, acho que era adolescentes, na verdade. Tinha um grupo lá e eles chamaram a gente para participar. A igreja, assim, era bem pequena mesmo, tinha pouquíssimos membros. Acho que se tinha 10 era muito. Era pouquíssimos membros mesmo. E eles chamaram a gente para participar e eu comecei a participar. Mas assim, eu não gostava de cantar. Tinha que cantar lá. Pra participar, essas coisas a gente cantava, só que eu não gostava. Então eu me sentia obrigada. Na verdade, eu me sentia obrigada a fazer as coisas lá. E aí eu comecei, né? Foi nessa igreja que a gente ficou 10 anos lá. E eu tinha 12 anos, então, gente, pra mim era assim, era por obrigação. Eu ia porque, minha mãe gostava de ir. Aí depois de um tempo, meu pai começou a ir também. Então, tipo assim, minha família começou a frequentar. E nisso, meu tio saiu dessa igreja, ele foi pra uma outra. E a gente permaneceu lá. Mas assim, eu ia mais por obrigação, não porque era uma coisa que eu gostava. Tanto que eu sentia muita falta da igreja católica. No começo eu sentia muita falta. Porque eu tinha uns amigos lá, eu participava das coisas, eu gostava. E como eu participava, lá tinha o crisma, essas coisas, eu queria terminar.
Eu você queria. tava no Eu processo, tava no assim. processo. Então, tipo, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu tava nesse processo, então eu não finalizei. Eu tinha feito a catequese já aos 2 anos, e eu ia começar a fazer o crisma. Só que aí, né? Aí, mudou tudo. Aí eu parei, né? Sim. De. Parou meio que sem querer parar, meio que Exatamente. obrigado, aquela coisa. Exatamente. Aí eu fiquei meio assim, né? Revolts. Eu gostava de ir porque eu fiz uma amiga lá na igreja evangélica, tinha a filha do pastor, a gente se tornou muito amigas, então eu gostava de ir por conta dela. É o pastor Bonerges? O pastor Bonerges e a irmã Lourdes, a esposa dele. Pessoas maravilhosas. E assim, você ficou 10 anos nessa igreja, você falou. Foi 10 anos. E como foi assim, quando você realmente se converteu a Cristo? Porque no começo você não gostava, mas passou um período que você começou a entender sobre o cristianismo e tal. E você se batizou nessa igreja? Como é que foi esse processo? Então, quando eu comecei a ir, como dito, foi mais por pura obrigação. Porque a minha família estava indo, né? No começo, assim, ninguém entendia nada, né, lá em casa, porque os meus pais, eles não tinham, na igreja católica, eles não frequentavam, sabe? Quem fez crisma, essas coisas, foi a Letícia e depois eu, mas meus pais não eram de frequentar. Então, pra gente era algo muito novo. Eu gostava, assim, como eu disse, eu fiz uma amiga lá, então eu gostava, mas não era nada assim, nossa, tô amando. Então, 12, 13 anos, foi um processo assim, tinha os batismos lá, tinha as pessoas que aceitavam Jesus, e tipo, eu já tava lá, mas 15 anos eu ainda não tinha aceitado Jesus, ainda não tinha me batizado, e já fazia um tempo que eu tava lá. Porque eu sempre falei, eu só vou me batizar quando eu tiver certeza, quando eu tiver convicta daquilo. E assim, comecei lá a frequentar tudo, gostava, não entendia a maioria das coisas e eu me sentia muito burra, eu acho que já sei explicando. Eu me sentia, nossa, eu falava, não é possível, não entendo nada. Mas, graças a Deus, essa foi uma igreja assim, de muita palavra. E muita coisa que eu aprendi na minha vida cristã foi a partir de lá. Foi uma semente que eles plantaram, né, na nossa vida. E a irmã Lourdes, ela nos ensinava muito acerca de ética na igreja, né? Que adolescente não pensa nessas coisas, né? Então, tipo, ela ensinava muita coisa. E lá era uma igreja mais tradicional. Não era uma igreja rígida, assim, mas mais tradicional. Então, ela ensinava muito sobre vestimenta, sobre falar, sobre a hora da palavra, não ficar levantando. Então, essas coisas foi uma semente que foi plantada. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, o que mudou? Eu fui para um acampamento. Teve um acampamento. Dessa igreja mesmo. Só que não era da igreja lá deles. Era de uma outra igreja que essa minha amiga, ela convidou a gente, né, pra ir. E foi uma bênção, assim. Eu nunca tinha participado, sabe, de algo assim. Foi Espírito Santo puríssimo. E pra mim foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro que no último dia eles tinham um culto que era... Eles colocavam o nome, se não me engano, na descida do Espírito Santo, Atos. E a gente fez lá, né, o culto. E, gente, eu achei maravilhoso, sabe? Eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E naquele dia, quando eu olhei, eu tava no chão chorando, assim, sério. Quando eu me dei conta. Porque, juro, eu não sei como é que eu fui parar lá, mas eu tava lá no chão chorando. E um monte de pessoa em volta e, tipo, tava todo mundo se rendendo, assim. E foi uma cena linda, sabe? Foi maravilhoso. Então, aquele dia eu tive um encontro, sabe? Foi algo diferente, algo que mudou a minha vida, que eu não esqueço. Mas não significa que depois disso, né, eu virei crente, tudo certo. Foi maravilhosa a experiência. Sim. Foi 5 dias naquele acampamento maravilhoso. E nesse último dia que eu tive essa experiência, que eu vi os meus amigos lá também, sabe, se rendendo, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu me batizei, tudo, mas, assim, não digo que, nossa, foi, sabe, me converti mesmo. Como o Jonas diz, né, eu me converti, pra quem não sabe, há uns 2 anos atrás. A gente tem essa brincadeira. Há uns 2 anos atrás, né, que eu me converti. Mas, verdadeiramente, quando eu entendi, foi aqui na mensagem plena. Então, mas assim, eu precisava agradecer ao pastor Bonerges. E a irmã Lourdes. Sim, porque é uma semente, né? Sim, com certeza. Então, pensar assim, que tem gente que não quer fazer isso, né? A pessoa não quer plantar, porque
até nesse caso, um plantou e quem tá colhendo, né? Sim. Teoricamente, né? Assim, na prática, inclusive, os frutos é a gente aqui Sim, agora. com certeza. Né? E às com vezes a certeza. gente, como mensagem plena, até das pessoas que saem, né? Tipo assim, a gente pensa da Letícia agora, por exemplo, né? Que ela, né, tá tomando um outro rumo aí de acordo com o Espírito. E a gente fica pensando assim, obviamente que ela, né, plantaram nela com certeza lá no Santo Mulheres, e a gente também A gente deu colocou uma alguma regadinha, coisa. né? É, A gente foi regando entendeu? E vai agora colher. Deus quer colher em outro lugar, né? Sim. Fazer o quê, né? A gente queria segurar, mas Mas pra foi, glória de eles Deus. plantaram, né? E Sim. eles ensinaram muita coisa pra gente. E uma coisa assim que a irmã Lourdes ensinou pra gente é sempre ter esse amor pelo próximo. Esse olhar. Esse olhar. Como a igreja era pequena, quando chegava alguém, era, sabe, uma festa. A gente fazia uma recepção. Então aquilo foi algo que foi plantado no nosso coração. A gente saber receber as pessoas na casa de Deus. E uma coisa que ela falava era que muitas vezes as pessoas elas entravam ali porque elas viam a igreja como um hospital. Elas estavam doentes, que elas precisavam, iam buscando alguma coisa, né? Iam em busca de uma cura. Então, o nosso dever era ajudar essas pessoas e mostrar para elas que Cristo ele ia fazer muito mais. Não só curar, né? E às vezes ele nem ia curar, né? Às vezes a cura não vem. Mas que mesmo assim as pessoas tinham que permanecer. Mostrar verdadeiramente Cristo. Então foi uma coisa assim, que eu aprendi muito. Apesar de não ter assim, me firmado lá, assim, mas foi uma coisa que eu aprendi muito. E caminhar, né, com Cristo, a gente via a vida deles até hoje é um exemplo, sabe? Um exemplo de Cristo. A irmã Lourdes, uma mulher de oração, e ela falava assim, eu falava, não, um dia eu quero ser que que ela falava assim, agora eu tenho que ter o meu encontro com o meu amado, que é Cristo. E ela falava mesmo, ela falava, gente, todo dia eu tenho que ter um encontro com Jesus, tem que orar, tem que fazer. E ela, sabe, não, se eu quero ter essa vida, eu quero ser. Né? É um amor, se paixão, enxergava. Né? E eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero. Só que eu achava muito impossível isso. Eu achava, não, eu falava, não. Mas é muito legal ter essas referências. Isso muda tudo. Sim, eles eram como pais pra gente. São ainda são inspirações. Sim. E como pais, assim, sabe? Eles acolheram muito a gente. Porque quando a gente entrou na igreja, como eu disse, tipo, tinha menos que 10 membros. E aí foram saindo e teve uma hora que só ficou a gente lá, só a minha família. E eles podiam... Que é muita gente. Que é 60 pessoas. Só a minha família lá. Sim. E eles poderiam ter fechado a igreja. Sim. E eles permaneceram por conta das nossas vidas. E foi, assim, maravilhoso. Foram pessoas maravilhosas na nossa vida. Exatamente. E eu e a Letícia tava conversando sobre isso, porque vão ter pessoas que vão ter que pagar um preço por nós, né? E a gente vai ter que pagar um preço por outras pessoas. Sim. E assim. E às vezes a gente não quer pagar esse preço, né? Isso é o difícil. E é um dos mandamentos mais treta, né? Considera o outro superior. Sim. Na hora, às vezes não é pra você ter razão. Às vezes é pra você mesmo, né? Você ser o elo mais fraco ali pra alcançar, né, aquela pessoa. Realmente é um preço. Com certeza. E como foi assim que você conheceu aqui a igreja Mensagem? Como é que você chegou aqui, né? Conta pra gente. Então, a minha amiga, a Shirley, a Gabi. Olho verde. Olho verde. A gente se conheceu no ensino médio. Que escola? No Antônio Prats. A gente se conheceu no Antônio Prats, né? No ensino médio, e aí a gente virou muito amigas. E ela começou a frequentar aqui a Mensagem Plena, né? E ela falou pra mim, amiga, eu tô frequentando a Mensagem Plena. Ela já sabia, né, que eu frequentava a igreja. Aí eu falei, um dia eu vou lá pra ver como é que é, né? E aí teve um congresso, alguma coisa, eu não lembro o que era. E ela me chamou pra ir. Eu lembro que você estava com camiseta roxa, se não me engano, era de camiseta roxa. Não era congresso de jovens. Não era o congresso, eu acho que podia ser das mulheres. Eu não lembro. Porque os dois usaram roxo. Eu não lembro, eu lembro só dessa camisa. Eu não lembro porque era o congresso. E eu gostei bastante, nossa, eu amei. Porque tinha bastante jovens, então pensa, gente, eu tava numa igreja que não tinha quase jovens. As pessoas que tinham eram minha família. Sim. Então, sabe, pra mim, eu falei,
nossa, que legal. Achei maravilhoso. E aí depois ela me chamou pra ir num estudo. Eu lembro até que foi o Jonas que tava dando. Eu fui, foi um estudo, era no domingo lá de manhã. Eu fui nesse estudo. Eu ia em alguns cultos. Teve um dia que eu fui também que era. Era um dia que vocês faziam lá Manhã com Cristo, não lembro. Eu fazer fui. Manhã com Deus. Você lembra Manhã com Deus, dos jovens? Isso Faz muito mesmo. tempo isso. Então Lembro. eu fui um desse daí também. Mas Ou seja, isso era top. vocês nem devem lembrar de mim lá, mas Então, eu fui. Pra mim, você sabe como que eu falo. Pra mim, a Alice era visitante crônica. Né? Tipo assim, de vez em quando ela aparecia, aí via ela no mercado. É verdade. Aí falava, faz tempo que você não aparece lá. Aí passava um tempo, ela aparecia de novo em alguma outra coisa. É que as pessoas achavam que eu não frequentava nenhuma igreja, mas eu Isso, frequentava. exato. Aí eu frequentava, aí eu ia, aparecia. Teve uma vez até que eu tava afastada, e aí o pastor William, ele fez, eu acho que o pastor William nem vai lembrar disso. Ele fez o apelo, e aí eu fui lá na frente. A Sheilinha depois veio conversar comigo. E aí eu contei. Normal. É, A Sheila aí, né? eu contei a minha vida pra Sheilinha todinha. Nem sei se a Sheilinha lembra disso. Eu contei várias coisas. Aí depois disso, eu queria muito frequentar a mensagem plena. Nossa, eu queria. Só que neste momento a igreja que eu tava precisando muito, sabe? E eu falei, não, eu quero frequentar a mensagem plena. Eu falei pros meus pais, eles não aceitaram, óbvio, né? Família não pode se distanciar. Sim. E eu queria muito. Só que aí passou, né? Um tempo. E aí, infelizmente, a igreja lá teve que fechar. Só que, gente, quando ela fechou, eu já tava bem distante. Eu já não tava indo direito. Eu tava, sabe, indo assim. Ia quando me dava na telha, mas eu não participava mais de nada. Não participava mais. Porque já não era mais uma obrigação ter que cantar. Porque no começo eu era meio que obrigada, né, a cantar. Mas isso foi muito bom porque eu participava de alguma coisa. Tinha alguma coisa que eu estava participando. Então isso foi bom. Porque tinha aquele compromisso, né? Tinha aquela responsabilidade. Então isso foi muito bom. Mas aí depois não precisava mais, né? Porque, né, também minha voz, né? As pessoas devem estar se surpreendendo. Meu Deus, a Alice cantava. Pois é, eu cantava. Contra a minha vontade, mas eu cantava. Eu também. Mas a Gente, gente eu tem que canto passar. Todo mundo pode. A gente tem que passar por essas coisas da igreja, né? Pra gente ver também o que a gente se identifica. Também. E claramente eu não me identificava. Por mais que eu quisesse, não dava. Só que as atividades, elas ajudam, né, a gente a fazer parte. Mesmo que não é um negócio, né, muito, mas ela te chama ali e com certeza, de algum modo, isso contribuiu para, né, você chegar na convicção do que Deus te chamou. Né? Mesmo que não era para cantar, mas aquela atividade lá, tipo, ela foi ajudando, foi ajudando a ser mais perto uns do outro. Por isso que é importante, né, ter tipo, o pessoal participando. Você é jovem? Muito jovem. Sim. Você é uma mulher casada, não quer assim, jovem, vai lá no grupo das mulheres, participa, né, dos homens. Isso. Então é muito importante. Mas realmente é muito importante a gente estar envolvido em alguma atividade. E aí, quando a igreja fechou lá, eu já não tava muito assim, né? Eu já tava no meio da pandemia, tudo, então ninguém tava podendo sair. E aí a Letícia e a Angélica falou, vamos lá na mensagem plena? Aí eu fiquei, Vocês já ouviram a mensagem plena, não é? já. Conta pro pessoal essa história aí. Porque você Assim, era gente, grudado, né? a parede da mensagem plena aqui, fundo, e o nosso quarto aqui. Então, quando tinha vigília, quem que era o baterista? Era o Henrique, né? Pela misericórdia, a gente dava pra escutar tudo. Tinha vezes até que a gente cantava o sino lá, porque Eu não sei se assim, acho que era o Henrique, se era o Robson, Podia ser o Robson poderia ser o também. Robson. na vigília. Não, Deixa eu pegar. teve uma vez que a minha prima foi dormir lá em casa, ela, misericórdia, essa igreja aqui. Não, a gente tem que chamar a polícia. Ela queria chamar a polícia, Olha aí, porque tava demais mesmo. Porque Era colado, ouvia a pregação, ouvia tudo. eu via tudo. Já era da mensagem plena, só não. tá congregando, tá cultuando com a gente. A Né? gente podia ter colocado uma portinha lá. Já era. Exatamente. Passagem secreta. E aí elas falaram, vamos lá. E os cultos ainda estavam bem restritos. Tava na pandemia, no final, foi final de 2020, então tava bem restrito, né? Aí eu, tá, vamos, né? Contra a minha vontade, né? E aí a gente foi no culto, era de jovens, no sábado, a gente foi, elas gostaram muito. Nossa, a Angélica e a Letícia, elas se apaixonaram.
Eu já conhecia, mas eu fiquei, Sim. não sei. Não tava querendo, na verdade, né? Aí eu, gente, não sei se eu vou participar. E aí a gente começou a frequentar tudo e começou a fazer amizade com o pessoal. E a Paty me chamou para o Ministério da Dança, né, tudo. E aí eu fiquei, não sei, porque eu não queria uma responsabilidade. Essa era a real. Essa é a real, eu não queria ter responsabilidade. Porque eu sou uma pessoa que, se eu me comprometo, eu vou fazer. Sim. Então, eu sabia disso. Se eu me comprometesse, eu ia ter que fazer. E eu não queria. Era exatamente isso. Eu não queria ter essa responsabilidade. Mas foi muito bom. Aí eu aceitei, assim, né, contra a minha vontade, porque eu fazia parte do grupo de gestos da outra igreja que eu participava, né? Aí eu fui e isso foi muito bom. Foi muito bom eu estar em alguma atividade, porque eu estava mais próxima das pessoas e essa proximidade fazia conhecer mais a Cristo e querer ficar, né? Porque isso foi uma coisa muito boa. Porque se não fosse isso, eu não ia querer ficar na mensagem plena, porque eu não tava. Eu falava, pra que tem culto de jovens? Você não precisa disso. Todo sábado. Todo sábado tem que ir lá. Todo sábado eu não tava. Aquele menino enchendo o saco, Exatamente. falando um diabo, pós-culto, que naquela época tinha sempre. Sim, tinha. Nossa, teve uma vez que eu não fui pro culto e o Jonas apareceu lá em casa depois e eu tava com o Gabriel. Eu fiquei assim, mano. O que esses povos estão fazendo? Exatamente. Desculpa, juventude. Por vocês, mas era um processo, precisava passar por isso. Sim. Então eu ficava, pra quê? Não tem necessidade. Toda a história de comunhão, de estar junto. Pra mim não fazia sentido. Sinto muito, não fazia sentido. Na minha cabeça não precisava disso, né? Mas foi algo muito importante. Foi algo, assim, quando a gente entrou, né, a gente já começou a fazer as coisas. Então foi muito importante isso, porque a gente teve essa comunhão. As minhas irmãs, a Letícia e a Angélica, já começaram pregando, tudo. Então eu vendo isso, apesar que eu fui a que mais demorou pra pregar entre elas. Que mais correu. Exatamente, a que mais correu. Mas isso foi importante, porque a vida delas foi muito um espelho, né, pra mim. Porque a gente ia lá em casa, então eu via a Letícia principalmente, sempre lendo, sempre buscando, sempre mostrando. E aquilo, às vezes eu até ficava, pra que ficar lendo a Bíblia toda hora? Gente, de verdade, eu não achava necessário isso. Eu falava, a gente vai pro culto, mas não tem necessidade. Eu não posso falar pra vocês assim, ó, teve um momento específico que a chavinha virou e eu falei assim, não, agora eu sou crente. Não lembro de um momento, foi um processo. Sim. Foi um processo que foi acontecendo e eu fui, essa coisa faz sentido, realmente, a gente precisa, sabe? Não teve um dia, de um dia pro outro eu acordei, agora eu sou crente, agora eu estou convicta em Cristo. Não aconteceu isso, realmente foi um processo até os dias de hoje, e ainda é um processo, né? Sim, então, vamos continuar aqui agindo na igreja Mensagem Plena. Você chegou, né, relutou um pouquinho, mas passou a congregar, passou a gostar, passou a participar do grupo de dança. E agora, nesse processo todo aí, você está fazendo o que mais aqui na igreja? Conta pra gente aí, conta pro pessoal aqui. Suas atribuições. Suas atribuições aqui nesse ministério, na juventude, né? Então, conta aí. Eu participo de cada coisa um pouquinho, né? Eu ajudo nas mídias também, né? Fico lá nos bastidores, no Muito Instagram bom. da igreja, Isso da é juventude, importantíssimo. da dança também ajudo. O evangelismo, Sim. a psicologia, a juventude, né? A das mulheres também, né? Faço um pouquinho de cada. Pra quem tava querendo fugir, né? Exatamente, pra quem quer. Totalmente envolvido. Exatamente, pra quem tava querendo fugir, né? Mas é que eu tinha muito isso. Como eu disse, eu não queria ter essa responsabilidade. Porque na outra igreja, eu tinha essa responsabilidade, mas eu carregava muito isso como uma obrigação. Tipo, precisava fazer, tem que fazer, sabe? Não via isso como algo que eu gostava, sabe? De bom grado. Tipo, não, vou fazer porque eu quero fazer, eu amo fazer, e eu não tô fazendo isso porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Sim. Mas eu faço o que faço hoje porque Cristo, ele é maravilhoso, ele fez tudo por mim e, tipo, não tem como eu ficar sentada lá, sabe, só assistindo, escutando a palavra. O que eu puder fazer pra melhorar, pra ajudar os meus irmãos, eu vou fazer. Então, isso
Hoje em dia eu faço porque eu sinto isso. Não é algo que eu me sinto mais na obrigação de fazer. Tipo, eu tenho que fazer, mas porque eu tenho esse amor, essa paixão por Cristo e eu sinto essa necessidade de fazer as coisas. Isso é muito legal. E assim, você falou da psicologia e eu acho muito legal que você está estudando sobre isso e está usando isso para abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas aqui no ministério. Conta pra gente como foi que você chegou a... O que te fez pensar em estudar psicologia? Como foi que você chegou nesse caminho aí? Da psicologia, eu queria estudar pedagogia no começo. Eu prestei vestibular para pedagogia, tudo eu passei, aí eu ia começar a faculdade, só que eu falei assim, não é isso que eu quero. Não quero pedagogia. Eu gosto de criança, amo criança, mas eu não queria dar aula. Isso era uma certeza, eu não queria dar aula. E eu ficava pensando muito nisso. Eu quero alguma coisa voltada à área da saúde. E eu já tinha ouvido falar da psicologia, mas para mim era algo assim muito longe mesmo. Não era algo que eu pensava, nossa, quero fazer psicologia. Tanto que era uma área que eu não conhecia muito. Eu sabia assim, né, de psicólogo. E a minha mãe, ela queria fazer psicologia, né? Ela falava que queria ser psicóloga. E eu comecei a ter esse interesse, comecei a pesquisar sobre psicologia, comecei a querer entender mais. E aí tinha uns testes que se fazia vocacional, né? E aí eu quis fazer esse teste. E aí sempre dava psicologia. Então, né? E eu tinha esse desejo também de querer entender mais a mente humana, mas na psicologia você não vai entender, você vai, nossa, se surpreender, né? Vai ser mais complexo. Então eu achava que eu ia entender. Agora eu vou entender as minhas emoções. E eu tinha muitos problemas emocionais, muita coisa, então eu queria entender isso. Eu falava, não, da onde vem esses sentimentos? De onde vem essa complexidade emocional? E eu comecei a fazer psicologia por conta disso. Eu queria mais entender a mente humana e eu falava que eu ia ser psicóloga forense, né, que é psicóloga criminal, né? Eu queria ir para essa área. Só que não era algo que Deus queria para minha vida, né? E aí eu comecei a entender, mas a psicologia, ela veio assim, sabe? Foi surpreendente. Eu não esperava que eu ia cursar psicologia. E eu tô na luta ainda, né? Quase. O Jonas fala 10 anos de psicologia. Aí vai sair uma psicóloga top, mano. E eu gostava muito, sempre gostei. Fiz terapia por um tempo. Preciso até voltar, porque é muito bom pra gente entender assim, as nossas emoções. Eu fiz terapia, principalmente porque eu estava passando por um momento difícil. Até falando um pouco, né, assim, da minha vida, um pequeno testemunho, né? Eu estava passando por um momento depressivo e eu estava desesperada. E pra mim era muito assim, meu Deus, eu tô fazendo psicologia, você é uma psicóloga e eu tô passando por isso, eu não aceitava, não estava aceitando isso. Mas foi muito necessário também eu passar por isso, porque foi um momento também que eu tive um encontro com Cristo, que algumas coisas assim mudou. Não foi um momento, sabe? Foi mal. Imagina. Deu. Pode continuar. Não foi um momento assim que, como eu disse, não teve uma coisa que virou a minha cabeça, sabe? Não foi... Foi um processo. E esse momento fez parte disso. Porque eu comecei a fazer a terapia e eu sempre conversava muito com a irmã Lourdes, falava e ela me aconselhava muito a buscar a Deus, a orar. E teve um dia que eu falei, Deus, eu quero acreditar em você. Eu sei que o Senhor existe, não fala comigo. Porque eu não tô mais acreditando, não tô conseguindo acreditar em você. Não tô conseguindo acreditar que você existe. Eu, tipo assim, eu queria acreditar que Deus existe, mas por esse tempo eu não acreditava que ele existia. Porque eu falava, eu oro e nada acontece, a minha vida não muda, então fala comigo. Mostra que você é real, porque eu não consigo ver isso. E aí eu lembro que, como eu disse, eu já não estava frequentando muita igreja, assim, e aí eu fui um culto e tinha eu não lembro se ele era pastor, o que ele era, e ele estava pregando lá, e no final ele falou assim, eu quero orar por vocês da igreja. E aí quando a gente estava orando, ele chegou em mim e falou isso, né, que eu queria um sinal, tudo. E eu fiquei assim, tipo, nem me conhecia, como é que é? E aí ele falou que a partir da minha vida, muitas outras vidas iam ser impactadas, e eu
fiquei meio assim, né? Mas só que eu tinha certeza que era Deus falando comigo. E aí, depois desse dia, eu comecei a acreditar que Deus existia. Só que isso não significa que eu comecei a ter um relacionamento, buscar a Deus. Como eu disse, né? Foi um processo e foi daqui da mensagem plena que eu realmente comecei a ter maior entendimento. Principalmente por conta do estudo. Lá na outra igreja a gente tinha estudo, mas não era, assim, algo tão frequente. Foi muito bom, eu aprendi muitas coisas, mas eu também não estava querendo aprender, né? Então, e aí quando eu entrei na mensagem plena, comecei a participar dos estudos, que o Jonas até fez a gente fazer um trabalho lá, eu fiquei muito brava, porque eu não queria fazer. O que eu fiz? Era pra Você apresentar nem lembra, né, Jonas? Mas... da... Ai, era da reforma. Reforma, né? Apresentar. É. E Coitado. eu nem entendi Todo nada ano da tem que apresentar reforma. alguma coisa. Mas foi muito bom, porque eu estudei, eu fui lá, apresentei, né? Mesmo sem querer. Eu fazia a maioria das coisas, eu não queria, mas eu fazia. E foi muito bom, isso foi maravilhoso. Muito legal. Deixa eu perguntar rapidinho, Jonas. Terapia. Você falou da terapia que você estava fazendo, que você não estava ligado, mas terapia é só para quem tá ruim ou todo mundo pode fazer Eu ia terapia? perguntar nessa linha. Até dentro Sério? disso, só para ajudar, assim, também a gente vê que hoje em dia tem melhorado isso, mas a igreja tem um certo, né, preconceito, né? Com essa questão, né, de vai na terapia, mas que história é essa? É só orar e etc. E tal. E a gente sabe que, obviamente, que não é só os remédios, né? E obviamente que também o espírito, ele trabalha, mas às vezes tem coisas químicas, coisas hormonais, Sim. né? Tem um monte de coisa assim. Aí aproveita e fala um pouquinho pra gente como que é essa relação aí dos dois. Então, a terapia não é só para quem tá mal, né? Quem tá em estágio de depressivo ou qualquer outro estágio. Mas é muito bom porque às vezes a gente tem essas confusões emocionais e é muito bom pra gente se entender, a gente se autoanalisar. É claro que a psicologia, a terapia, né, não dispensa essa parte, né, da oração. Ou seja, a gente tem que buscar isso. Sim. Porque a gente só vai saber quem a gente realmente é quando a gente conhecer a Deus. Claro que eu falo isso, né, como uma quase psicóloga, né, mas uma pessoa crente. Porque se você for realmente voltar para essa área da ciência, né, eles não vão falar isso. Sim, sim. Não vai falar isso, né. Eticamente também a gente não pode falar essas coisas, né. De, você precisa de Deus. Tipo, num consultório, É. né? Eu fico imaginando, né? Por exemplo, tem o Kleber, né? Que geralmente Sim. vem aqui, né? É demais, né? Muito Sim. bom. E assim, eu fico imaginando ele às vezes no consultório, entendeu? Com alguém. Tipo assim, eu fico imaginando, a pessoa sabe que o problema da pessoa é que assim, tipo, tá faltando, né? A pessoa vai falando, só que ele não pode, né? Ir na lata, assim. Tipo, Exatamente. E uma coisa que eu sempre peço muito é isso pra Deus, né? Ele me mostrar se é algo que a pessoa realmente é espiritual ou se é algo, sim, da pessoa, do corpo humano da pessoa. Porque tem isso daí biologicamente também, tem a biologia envolvida. Porque às vezes as pessoas acham que a depressão é a falta de Deus. Não, a pessoa ela tá depressiva porque ela tá com falta de Deus. Mas às vezes, gente, até a falta do sol. Se a pessoa não tomar sol, exatamente, pode acabar a alimentação, várias coisas, a pessoa pode acabar ficando deprimida. A falta de exercício físico, a pessoa pode ficar deprimida porque a pessoa não está se exercitando. Às vezes fica só em casa, ela vai ficar deprimida, vai ter esse sentimento, né, de solidão. Estou solitária. E aí começa a ter vários pensamentos, né, e acaba se acarretando nisso, numa depressão. essas questões da pandemia, né? Tipo, ajudou bastante nisso, né? A pessoa tá sozinha, né? Tá isolada, né? Tudo isso daí. Então é mais do que, obviamente que a gente não vai descartar o espírito jamais, Exatamente. né? Mas é importante, né? Às vezes a pessoa que tá passando, né? Você tá passando por isso, então essa é a dica da nossa psicóloga, isso daqui é a psicóloga da igreja. Não sei se você sabe. Daqui a pouco chega o diploma, mas já tá atuando Logo. como uma psicóloga, né? E o que é interessante que você falou, que não é falta de Deus, porque a Bíblia ela cita algumas pessoas que mostram o quadro de Sim. depressão, né? Elias, O máximo né? ali, né? Que vai Davi, ele fala que os ossos, ele fala que mostrar. Tá minha alma está profundamente angustiada, então mostra muitos quadros de muitas pessoas que sentiram isso, assim, né?
pele mesmo, né? Essa questão da depressão. Então, e são pessoas, assim, Davi segundo o coração de Deus, né? Então, como que ele é falta de Deus? Não é. Então, é interessante você falar sobre isso. E as pessoas entenderem sobre isso também. Dentro assim, dessa questão até da psicologia, até pra gente aproveitar o podcast, fala um pouquinho do nosso encontro, né? Das rodas aí. Acho que a gente vai pro terceiro ano, né? Não? Ou é o segundo? É o terceiro, né? Terceiro ano. Muito. É o terceiro ano. É uma luta, né? A gente conseguir manter, né? Às vezes tem pouca gente que aparece, toda essa questão. Mas eu creio que, né, há sementes, né, lançadas aí. O que a gente tem para esse ano aí? Conta um pouquinho aí pra galera. Então, sobre a psicologia na igreja, eu dou graças a Deus que o pastor aqui, né, ele abriu umas portas pra gente, porque realmente as pessoas ela tem preconceito, né, ainda com isso de não se junta, né, não se mistura. E pra mim é uma coisa só. A minha profissão e a mesma coisa que eu sou aqui, eu sou lá fora, na minha profissão. Claro que tem a ética, assim, mas é a mesma coisa, sabe? Não vejo essa diferença. Tanto que até uma vez o Jonas falou, né? Que é notório ver isso, que a minha profissão é algo que é espiritual, que agrega. E, assim, o trabalho que a gente faz aqui é uma coisa que eu já até falei sobre isso, que pra mim é maravilhoso. Porque tanto me ajuda espiritualmente como profissionalmente. Me ajuda muito. Então, pra quem não tá participando, gente, participe. Porque não é toda igreja que abre as portas para isso. Não é toda igreja que tem pessoas que têm conhecimento, que tem esses conhecimentos. Então, é muito importante a gente participar, a gente entender, porque às vezes tem coisas. A gente já falou sobre diversos temas aqui. E sempre, assim, acarretando as ideias dos irmãos. Eles vão falando e a gente sempre vai acarretando e explicando. Porque tem coisas que são básicas que às vezes as pessoas não sabem. A gente já falou sobre o autismo, sobre TDAH, sobre narcisismo, coisas que são simples assim que acontecem, né? Que às vezes a gente está do lado de pessoas que têm esses transtornos e a gente às vezes não sabe como lidar. Até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que têm esses transtornos e às vezes a gente não sabe como lidar. Às vezes a gente, tipo assim, não sabe como lidar e acaba afastando essa pessoa. Então é muito importante porque isso ajuda no reino de Deus. Então, as pessoas, elas aprenderem mais sobre isso. Então, para quem não está vindo, eu aconselho vir, porque é muito importante. E esse ano, a gente quer trabalhar mais as emoções. A gente quer trabalhar mais essa parte comportamental. Para quem não sabe, eu vou ser psicóloga comportamental. Eu gosto muito. Eu tenho curso de análise do comportamento. E eu gosto muito dessa parte da TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Eu estou estudando muito sobre isso e sempre que eu estudo eu penso, não é algo para me beneficiar, não é algo que, sabe, que é para mim, é algo que é para todos, que é para o meu próximo, eu sempre penso muito nisso. Então, tudo isso que eu estou aprendendo, eu quero transmitir, principalmente aqui na igreja, para as pessoas, para que não seja um conhecimento só para mim, para o meu ego, mas para que as pessoas elas possam entender, para que cada irmão aqui possa ser beneficiado. E assim, conhecimento compartilhado é conhecimento de verdade. Né? Sim. Porque o conhecimento que você pegou pra você, beleza, morreu como conhecimento. Agora que você compartilhou, né, com certeza isso tem um grande valor. E assim, pessoal, seguinte, todo segundo sábado nesse ano, tá? Às 19 horas, né, a gente tem a roda de conversa aí com, né, a Alicia, a Gabizinha, né, também a nossa outra psicóloga aí da Mensagem Plena. Em breve estará conosco. Em breve estará conosco aqui nessa mesa. E assim, venha. Você aprende muita coisa, aprende a lidar. Às vezes até você se identifica com alguma coisa ali. Então, assim, é muito importante, né? Se você puder estar. Todo segundo sábado, a partir das 19 e é uma horinha só. Depois tem um culto da juventude, mas se não quiser ficar, não tem problema. Eu não vou ficar nem um pouco chateado. Não, eu vim só pra roda de conversa. Você vem, participa uma horinha aí com a gente. Eu sei, acredito que vai abençoar muito sua vida. Amém? Eu queria... a gente não falou ainda, né? Então eu quero perguntar sobre o seu relacionamento aí com o menino mais lindo dessa igreja. Boa! Gabriel. Verdade. Maravilhoso. Como começou isso daí? Como se conheceram? Como é que foi? Eu falo demais, né? Mas, enfim,
vou resumir essa história, né? A gente se conheceu a partir de uma tia dele, que eu já conhecia, que ela cuidou de mim na infância. E aí ela falava, ai, tem um sobrinho meu, que vocês iam combinar. E eu falava, esse negócio de namoro arranjado nunca dá certo. Já vou casar com ele, né? Não dá certo. E eu falava, não quero. Enfim. Aí a mãe dele, eu conheci a mãe dele primeiro, gente, antes dele. Eu e a mãe dele começou a conversar. Aí um dia ela falou assim que queria me apresentar a ele. E aí eu e o Gabriel começou a conversar. Começamos a conversar ali. Foi muito rápido. Já engatou no namoro. A gente se conheceu, a gente se viu pessoalmente no Natal. E aí a gente já começou a namorar. Foi coisa muito rápida mesmo. Quanto tempo vocês estão juntos? 4 anos. Juntos há 4 anos. E quando a gente se conheceu, eu não tava assim muito na igreja, né? E aí começou a pandemia também, aí a gente não ia muito pra igreja. E pra quem não sabe, o Gabriel ele não era crente, né? Ele não frequentava nenhuma igreja. Ele acreditava em Deus, mas assim, Deus, acredito que existe um ser superior. Era isso. E a gente começou a namorar assim. Ele não era crente, eu era, e eu não aconselho isso a ninguém. Não aconselho, por mais que as pessoas podem olhar e falar assim, mas deu certo, já vão casar. Eu não... 1 milhão, né? Exatamente, eu não aconselho, porque eu sei o processo que é, né, o processo de você namorar com uma pessoa que ela não tem, não conhece a Cristo como você conhece, não tem esses valores. O Gabriel, ele é uma pessoa maravilhosa, sempre foi. Sempre me respeitou muito, sabe? Sempre respeitou o que eu acredito. E eu não digo que, tipo assim, gente, é difícil porque o Gabriel foi uma pessoa difícil. Não é por conta disso. Porque ele sempre foi uma pessoa, sabe, que sempre entendeu, sempre compreendeu, mas é porque não tem os mesmos valores. Então é difícil você colocar na balança. Pra ele era mais difícil. Pra mim, por que você tá na igreja sempre? Qual que é o motivo? Por que tem que participar do estudo? E não tinha como eu querer convencer ele. Isso nunca foi uma coisa que aconteceu, sabe? Eu querer convencer o Gabriel de que ele precisa se converter. Tanto que no começo eu nem ligava muito pra isso, sabe? Não ligava mesmo. E aí quando eu entrei na mensagem plena, eu comecei a entender mais. Eu até tive uma conversa com o Jonas sobre isso, e o Jonas falou assim pra mim, coloca uma data, determina um tempo. E eu fiquei assim, determinar um tempo, né? Mas nunca falei pro Gabriel, você tem que aceitar Jesus, você tem que virar crente pra gente casar. Nunca falei isso pra ele, sabe? Só vou casar com você se você virar crente. Eu até já falei pro Jordan isso, que eu orava assim, Deus, se não for pra gente ficar junto, termina esse relacionamento, acaba logo esse relacionamento, porque eu não quero ficar com uma pessoa que vai me afastar, porque eu ficava pensando muito nisso. Eu vou casar com ele. Como que vai ser? Uma casa dividida? Eu vou pra igreja, ele não vai? Mas também nunca posicionei isso pra ele. Aí, teve uma época até assim que eu falava, eu vou terminar porque eu não quero ficar passando por isso. E sempre orando muito pra Deus me direcionar em relação a isso, ao meu relacionamento. E quando eu menos esperava, ele aceitou Jesus, ele se batizou, e hoje a gente tá numa caminhada juntos, buscando juntos. E o Gabriel é uma pessoa muito tímida, mas vocês têm que ver, às vezes a gente sai, nós dois, e a gente vê uma pessoa ali precisando de uma oração, e era coisa que eu também não queria fazer, né? Chegar numa pessoa, sabe, orar por uma pessoa no meio da rua. E a gente tem isso, às vezes a gente sai e tem alguém, a gente vê que teve uma vez que a gente foi no mercado e teve um cara, né, que ele parou pra conversar com a gente, pediu um alimento, né? E aí a gente entrou lá, a gente ia comprando, nem lembro, porque era só isso, a gente só comprou o alimento pro cara, e quando a gente saiu, o Gabriel começou a conversar com ele, e aí o Gabriel falou assim, a gente pode orar por você? E eu fiquei assim. Muito legal. Eu fiquei, sabe? Ele é evangelista nato. Ele é muito, e aí eu fiquei, vamos orar, né, ali, no meio lá do mercado, as pessoas tudo passando, e ele é muito assim, sabe, disso, da oração, de buscar, de evangelista puro. Então, não, o Gabriel é evangelista nato. Uma vez que a gente saiu, né, pra evangelizar aqui também, e aí foi bem nessa pegada, assim, teve um cara lá, ele falou, acho que eu queria
Porque a gente se impressiona dele, bem tímido, né? Sim. Só que não, isso que é muito legal. Eu lembro quando a Alicia veio conversar comigo sobre o Gabriel, e aí, assim, até um testemunho, né, de pastor, né? Que você fica pensando assim, a verdade é assim, você fica pensando assim, como a gente tem experiência de outros casos, aí você fica naquela, né? A vontade era falar assim, Alicia, termina esse menino. A vontade humana é essa. Porque, e não é por nada, que ele nunca tinha feito nada, nem conhecido direito, mas pensando exatamente nisso, né? A lógica é essa, como que... Só que o espírito, o que o espírito falava? O espírito, ele te leva, né, para os lugares, né? E eu nunca tive essa... Sobre o Gabriel, eu nunca tive isso do espírito, tipo assim, não, é melhor afastar. Na verdade, o testemunho do espírito era mais, tipo assim, não, ajuda eles, fica próximo, etc. Então, quando você veio conversar, que aí você tava, né, nas dúvidas, e é complicado, porque aí você pega a pessoa na dúvida, você fica, ai meu Deus, e agora? Aí eu falei, geralmente eu faço isso. Eu falo com Deus alguma coisa específica quando eu tô com muita dúvida, eu escolho um caminho e falo assim, Deus, frustra esse caminho, né? E aí eu lembro que eu falei com a Alice, aí a gente falou, então deu uma data e tal, e aí o espírito na hora pegou e falou assim, não, tá bom, gente, tá bom, é esse menino mesmo, pode, né, ficar tranquilo. E, e aí é muito legal, porque, tipo assim, você vê que não é um negócio forçado, né? Então, tipo, realmente, como você fala, dá pra ver mesmo, tipo, você não falou pra ele que você tem que ser crente, pra... Porque, de fato, né, o Gabriel é alguém que ele lê, ele olha, ele... Né? E a fé, ela é racional. Mediano, exatamente. E a fé é racional, as pessoas confundem, acham que a fé é um negócio ilógico, mas não. A nossa fé, a fé cristã, ela é lógica. Ela é totalmente lógica, né? Uma fé racional. E aí eu falei, então, na hora que eu vi, o menino calculou lá, o espírito pegou, ele quebrou, ele falou assim, ó, para de cálculo agora e vem. Aí já era. E aí a gente veio na rua assim, vendo parado. Gabriel, você está convocado. É verdade, viu? Exatamente. Você, o seu lado da história. Muito legal. E aí tá nos preparativos pro casamento, né? Tá na ansiedade. Esse ano? Esse ano. Esse ano que sai, né? Exatamente. Chega a ansiedade, tá daquele jeito. Tô ansiosa, mas assim, sempre confiando em Deus. E uma coisa assim, né, ano passado o Gabriel ficou desempregado, foi desespero. E pensa, tinha acabado de se batizar, tudo, e aí fica sem emprego. Mas é um processo, né? A vida do crente, né? A vida do crente não é fácil, né? É um processo. E foi muito bom, porque ele mesmo fala que ele aprendeu muito. E foi uma oportunidade, assim, da gente estar mais envolvido na obra também. Porque ano passado a gente disparou, a gente estava. Estamos ainda. Clã dos desempregados. Era isso mesmo. Aí até no compra do ano passado, nossa, eu fiz um negócio só no compra que foi montar a caixa lá, que até eu tive que ouvir, não sei se foi do Gabriel, se foi do John. Eu, tipo assim, finalmente, né, Jonas, vai fazer o... Porque eu mandava mensagem, aí tava, não, a gente já tá aqui na igreja já. Aí tava Alice, Angélica, Gabriel, já, todo mundo aí, passando a manga, muito legal. E foi muito importante isso, porque o Gabriel tava muito envolvido, muito mesmo. E o meu coração, né? Ai, tava desmanchado. Tava, né? Nossa, ele tá participando, ele tá entendendo. E o Gabriel é uma pessoa assim que ele faz umas perguntas que ele se desmonta. Ele faz umas perguntas que você fica assim, né? Meu Deus do céu. E nesse processo, ele sempre buscando, e ele fazia cada pergunta pra mim, que às vezes eu falava, eu preciso ler mais a Bíblia, porque mas foi bom porque a gente buscava as respostas juntos. Então eu falava, vamos buscar junto. Vamos buscar até hoje em dia, a gente sempre faz isso, porque ele é uma pessoa que. E ele tinha muito isso, até hoje a gente estava falando no estudo, né? Mas Deus, ele é bom, mas por que ele deixa acontecer essas coisas no mundo? Nossa, essa era a maior dúvida dele. Mas é a dúvida de tudo. Ele deve ter até falado já com vocês sobre isso, porque, nossa, essa era a maior dúvida dele. Porque Deus, ele é justo, ele é bom e essas coisas estão acontecendo tanta injustiça no mundo. E eu sempre mostrando pra ele, falava, a gente tem que ter fé, Deus, ele é bom.
E até o Jonas fala, Deus ele faz o que é bom. Ele vai fazer o que é bom. Não que é o certo. Né, não que tem... A gente quer colocar Deus no certo e errado, mas só um exemplo, né? Dentro disso, o bom de Deus foi deixar o Gabriel desempregado. Com certeza, eu ia falar sobre isso. Como a gente... Porque pra gente esse é o errado, né? Sim. Isso é o errado, mas o bom de Deus foi esse, né? Exatamente. Foi deixar ele desempregado. Nós não conseguimos entender os propósitos e a gente enxerga, eu falo muito isso, chega o momento agora. A gente não viu lá na frente todo o panorama, né? Então, outro trabalho realmente. Mas e quando foi pra gente assim, vamos casar, marcar o casamento também, pra ele foi um choque. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, muita fé, sempre tive muita fé que as coisas iam acontecer. Não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Sempre foi muito assim. Quando a gente conversou sobre isso, até surgiu um atrito ali, né? Ele, não, mas eu preciso ter um emprego. Não, vai dar tudo certo, né? Eu não sei como vai dar, mas era algo que o Espírito Santo falava, marca a data, marca a data. E eu ficava, não sei, foi oração ali, ai Deus, mostra pra gente. Até que a gente conversou e aí ele entendeu, ele falou assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas vamos embora. Também, eu tava com ela na cabeça. Mas foi bem isso. E aí, Deus foi mostrando, nos mostrando o que a gente deveria fazer, nos direcionando. E foi tão assim que as coisas foram acontecendo que hoje eu olho e falo, não sei como isso aconteceu, mas foi muito de Deus. Porque se dependesse de mim, se dependesse do Gabriel, nada ia acontecer. A gente nem ia estar com planejamento de casar. Essas coisas não iriam acontecer. Então foi sempre o Espírito Santo nos direcionando, o Espírito Santo nos moldando. E hoje eu olho pro Gabriel e eu consigo ver um homem de Deus, um homem temente a Deus. Porque era uma coisa que eu falava, Deus, eu quero casar com alguém que seja temente a você. E se não for o Gabriel, tira ele da minha vida. Eu não quero ficar com alguém que vai tomar o seu lugar na minha vida. Não tira ele da minha vida. Se for pra me sofrer, deixa eu sofrer agora, logo. Sim. Então tira ele da minha vida. E eu orava nisso. Parece uma loucura, né? Mas eu orava pra Deus me mostrar realmente. Eu falava, Deus, se for pra você tirar ele da minha vida, tira, por favor, tira logo, pra mim não ficar sofrendo depois. E Deus, ele sempre mostrava ao contrário. O Espírito Santo sempre ia me mostrando ao contrário. E um dia eu tava falando, tava orando e falei, Deus, sabe, eu não quero mais isso. Não quero mais. Porque se eu não tô fazendo diferença na vida do Gabriel, como uma pessoa cristã, se eu não tô sendo uma referência, sabe? Tira, não quero, sabe? Não quero atrapalhar a vida dele. E aí, fui ler a palavra, né? E pra onde é que eu fui? Pra parábola do trigo e do joio. Quem sou eu pra tirar o trigo, né, e o joio, pra distinguir quem é trigo, quem é quem? E aí eu fiquei assim. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu coração, um dia você vai estar dando testemunho disso. E olha aqui. Exatamente. O Espírito Santo falou muito ao meu coração, um dia você vai dar um testemunho sobre isso. E eu ficava, até então, nem pregava, nem estava pregando ainda, nem falava nada. Eu falei, eu jamais vou dar um testemunho sobre isso. E o Espírito Santo falava, não, um dia você vai dar um testemunho sobre isso, sobre essa parábola. Que foi algo assim, quando eu comecei a ler, e o Espírito Santo começou a revelar aquilo pra mim, eu falei, quem sou eu pra, né, distinguir quem é trigo e quem é joio? Porque eu queria fazer exatamente isso. Porque eu falei assim, se o Gabriel não é crente, então, tchau, beijo, não quero mais. E o Espírito Santo foi maravilhoso. Mas como eu disse, eu não aconselho as pessoas a terem relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Foi realmente algo direcionado de Deus. Eu não procurei também, não estava procurando assim ter um relacionamento, vou ter um relacionamento com uma pessoa descrente. Foi realmente porque eu estava passando por um momento na minha vida que eu não estava frequentando a igreja, assim, não estava firme, não tinha tido um encontro com Cristo, porque para mim eu precisava merecer o amor de Deus, eu achava que eu precisava fazer alguma coisa, então se eu não estava na igreja, Deus não estava me amando. Deus, ele não me amava, ele só me amava quando eu fazia alguma coisa. E aí quando eu entendi isso, foi quando, sabe, nossa, eu não fiz nada e nada que eu fizer vai fazer eu merecer esse amor. Não tem nada que eu faça, nada que eu faça ou que vou fazer que vai pagar esse preço. E eu achava isso.
Que é um pensamento muito comum. A gente acha que não, mas é um pensamento muito comum. Eu acho importante, assim, dessa parte até, realmente, né, é importante falar assim, não aconselho ninguém, etc e tal, porque eu tenho todos os processos, como você disse, mas é legal de perceber que, tipo assim, em nenhum momento também você queria converter, entendeu? Porque às vezes a gente pega gente que vai namorar alguém descrente já sabendo, só que tá firme na fé e quer inventar uma moda. E qual que é a justificativa? Não, mas eu vou converter essa pessoa. Entendeu? E em nenhum momento você foi com essa não foi a atitude. Na verdade, a sua oração foi assim: Deus, se não for para ser, então corta. Né? E tem gente batendo martelo num lugar que não é. Eu vou, e né? Não é direcionamento do Espírito Santo. Eu sempre olhava nisso, falava, mas que eu amo muito o Gabriel, eu queria ficar com ele. Se não for da vontade de Deus, não quero. Certamente. Porque eu tava tão convicta disso, de que eu queria fazer a vontade de Deus, independente do que ia acontecer. Então eu tava muito convicta disso. Certamente seria bem difícil. Pegar a lindeza. Assim, Verdade, né? É muita coragem, você foi corajosa, viu? Não é uma oração corajosa. Assim, você vai ter que voltar, né? Sem dúvida. Não tem muito papo, eu queria falar da sua pregação, Sim. foi, aí tem um monte de coisa que eu queria entrar, mas nosso tempo também já tá muito. Não, e o pessoal desiste, né? Tipo, 1 hora já, meu Deus, muito tempo da minha vida. Mas antes de terminar e de a gente ir pra nossa super pergunta, assim, apesar de você ser nova, né, um bebê de 24 anos, mas agradecer também, tipo, pela sua vida, né, e é interessante, assim, ouvir a sua história, apesar de eu já saber algumas coisinhas, mas nem tudo, e é interessante porque você falou de muitas referências, né, que você teve aí durante sua trajetória, né, lá do Bonerz, da esposa dele, lá dentro da sua casa, vendo a Letícia, vendo outras pessoas, e cada vez mais você se torna tipo referência para outras pessoas, entendeu? E é mais do que a atividade que você faz. Então não é porque você é psicóloga, não é porque você faz alguma coisa aqui, mas é de fato aquilo que você reflete, entendeu? Então com certeza até nessa conversão do Gabriel, obviamente que não foi você que converteu ninguém, que a gente não é o espírito, mas com certeza o seu testemunho ele contribuiu, né? E ele tem contribuído para muitas outras pessoas, que Deus possa te manter aí nessa pegada. Em nome de Jesus. Que nem vocês são referência também, né? A Araceli, minha amiga, muita A rainha da oração. A Ara, uma amizade improvável. Mas a Vanusa, Erasmo, Sarinha, são pessoas assim que são referências na minha vida. O pastor William, nem se fala. Renata, Raquel, pessoas que são muito referentes, pessoas que estão à frente, né? Que são referências, porque às vezes as pessoas acham que não, né? Mas você ver, você conviver, sabe? Não é nem o que a pessoa fala, né? Muitas vezes o que ela reflete, exatamente, né? o que ela reflete. Exato, o que ela vive. Muito legal. E a perguntinha? Só deixa eu dar os meus minhas considerações também. Considerações finais. Sim. Parabenizar você, sim, pelo seu trabalho até aqui, que você tem feito na igreja, todo esse crescimento, por se permitir, sempre falo isso, e sempre vou falar. Você foi se permitindo viver as coisas, né? As oportunidades foram chegando, mesmo que meio que relutante, vencendo a timidez, vencendo a vergonha, mas foi indo. E aí, conforme você foi se permitindo, a gente vai vendo o crescimento, né? A dificuldade, talvez, do começo de falar, aí depois vai. Tanto que, claro, que a faculdade também ajuda bastante nisso, mas conforme vai se permitindo, vai se desenvolvendo e aí vai se descobrindo e vai começando a viver o propósito, aquilo ao qual você foi chamado para fazer, e você está fazendo isso com excelência, né? E isso é muito legal, né? E o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida, e aquilo que você falou lá atrás de um pastor que Deus usou para falar com a sua vida, a gente está vendo se cumprir e está vendo acontecer, e ainda é só o começo de muita coisa ainda que tem para vir, porque você e o Gabriel são um casal muito promissor. O Gabriel é uma pessoa que eu identifico muito, né? Essa questão da racionalidade que somos, né? Então, eu vejo vocês um casal assim que tem uma coisa muito grande ainda para Deus fazer na vida de vocês. Então, continue assim, continue se dedicando, continue trabalhando. Tem muita coisa boa aí por vir na vida de vocês. Amém. Tá quase chorando. Tô quase chorando. Todo podcast tô emocionado nesse podcast, tem jeito. Seguinte,
você não vai fugir, né? Que é a pergunta do milhão, que é do livro, né? Então, a Bíblia é rica, 66 livros aí pra você escolher, mas vai ter que escolher um, né? Um deles aí que mais identifica ou que conta aí pra gente. Romanos. Uau. Estudo sobre Romanos, eu falei, não posso perder. Romanos, pra mim, tá no meu top 3. Meu top 3, né? Sim. Então, Romanos Tá lá, tá ali, primeiríssimo. mudou. Romanos. Sempre foi meu preferido, sempre gostei muito de Romanos, né? Então, com certeza. Inclusive, né, nós estamos tendo um estudo sobre Romanos. Quem não estiver vindo, venha, porque Boa. é muito Muito bom. importante. Muito importante pra gente. O estudo fez muita diferença na minha vida e faz na vida de várias pessoas. Então, quem não tá vindo, venha pro estudo, gente. Venha, porque é muito importante. Romanos, se tiver, né, daqui a muitos anos, que eu acho que eles voltam, mas vamos supor que tem daqui mais 100, 200 anos, vai estar na biografia dele. Tipo igual tá de Calvino, Verdade. tá de Verdade. Lutero, tá de Agostinho, Bom, vai tá lá. Vai estar lá. Manda lá, leu. O justo viverá pela fé. Uau, muito bom. Muito bom. Gente, seguinte, mas a gente vai ter que ficar por aqui, né? Mas você já está convidada para uma segunda edição. Aí, que Deus abençoe, muito obrigado, né, por topar participar com a gente. E o pessoal que quiser participar. Ué, vamos lá. Olha, eu já estava esquecendo de vocês, né? Porque eu lembrei agora. Eu vi lá os comentários de vocês. Tô achando muito legal. Continue comentando lá. Isso aí. O Denis falando da história da Sil. Sil no braço. Irmãos, essa história aí tá meio A estranha. Beth falando da história do Ney, que não, é uma pessoa que não conhecia, tá vendo lá no Isso. YouTube, né? Então é Não, muito gente, legal. muito legal. Continua comentando, continue assistindo, né? E que possa continuar abençoando a vida de vocês aí, que de fato esse é o propósito, né? Que depois o podcast vai expandir, né? Aí Com a gente vai ter certeza. uma sessão de psicologia, né? Falando Muito, com certeza. Muito legal. E quem quiser participar, Georg? Manda aí, eu quero. Ou então, se você quer ver alguém que não participou ainda e você fala, eu quero muito ver essa pessoa, manda essa Manda nos sugestão pra comentários. gente aí, ó. Essa pessoa tem que estar participando do podcast. Valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Ficamos Tchau, por aqui. gente.